Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula então sobre algoritmos iterativos ou comandos de repetição, falar sobre alinhamento de comandos e alguns problemas comuns quando a gente faz esse tipo de algoritmo. Tá? Vamos lá, rapidamente. Então, só recapitulando aonde a gente está, né? A gente vem falando já de programação estruturada e dos seus principais conceitos, né, que são sequência, que seria a ideia de colocar os comandos um após o outro e eles serem executados, né, em uma determinada ordem para formar um algoritmo. Seleção condicional, que é algo que a gente já estudou algumas aulas atrás, que permite selecionar fluxos de comandos para serem executados ou não, dependendo de algumas condições lógicas. E agora, aonde a gente está, que é nessa parte de algoritmos iterativos, onde a gente fala um pouco sobre repetição, né? Executar repetidamente algumas tarefas aí para para elaborar algoritmos que resolvem problemas iterativamente. A gente já viu dois comandos de repetição e aqui estão as representações deles em fluxograma. Esses comandos são o enquanto e o faça enquanto, né? O faça enquanto, que é esse da esquerda, ele é um comando que é representado aqui dessa forma. Então, em geral, vocês lembram que não existe uma forma específica para representar repetição em fluxogramas, então a gente coloca uma tomada de decisão em algum local e uma seta que volta para um ponto anterior no fluxograma, o que significa que a partir desse ponto, dependendo de uma decisão que vai ser tomada, eu volto a executar, né, repetidamente um conjunto de comandos. Então aqui tem um exemplo de um laço desse tipo, né, um laço com faça enquanto. Então, quando a condição aparece embaixo, né, no fluxograma, embaixo, né, mais à frente, né, dependendo da direção das setas aqui, e a seta de volta para um comando anterior, isso aqui é um faça enquanto, né? A gente depois traduz isso aqui para programação em C com do while. E quando acontece dessa outra forma, né? Ou seja, quando a condição é testada primeiro e se verdadeira, né? Esses comandos são repetidos e depois de um último comando a gente volta a testar a condição, isso aqui é um enquanto, ou um while também, né? Que a gente traduz depois para C. Quando for falso, né, quando essa condição for falsa, tanto aqui quanto aqui, o programa segue executando, né? Então ele vai executar a próxima instrução que vier aqui embaixo, ou aqui nesse caso ele vai sair por esse caminho falso e vai executar a próxima instrução que vier aqui embaixo. Então, essa condição aqui é uma condição de parada para a execução do laço. Então a gente tem que, tem que escrever uma condição lógica que enquanto for verdadeira, repete os comandos, quando for falsa, para de repetir e sai do laço, né? Ou seja, segue executando o programa com as próximas instruções que vierem depois do laço, possivelmente, tá? De novo, também recapitulando, né, as principais diferenças, né, entre o faça enquanto e o enquanto. O faça enquanto, ele é um comando que ele executa no mínimo uma vez, então pelo menos uma vez os comandos dentro da repetição vão ser executados, porque ele não testa nada no início, né? Diferentemente do enquanto ou do while, que testa a condição antes de executar os comandos. Isso faz com que, no caso do enquanto, talvez os comandos nunca sejam executados e ele funcione mais ou menos como um comando de seleção, né? Então pode ser que a condição seja falsa direto e eu nunca execute os comandos que estão ali dentro da repetição. O faça enquanto, no caso do faça enquanto, isso não acontece, né? Sempre os comandos vão ser executados no mínimo uma vez. Tem casos em que isso faz mais sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente quer fazer consistência dos valores digitados pelo usuário. Então, eu quero que o usuário digite pelo menos um valor para depois eu poder fazer a consistência e verificar se esse valor está dentro do intervalo que eu preciso ou alguma coisa assim. E só nesse caso repetir, né? Só se o usuário digitar um valor que esteja fora do intervalo que eu quero, por exemplo, eu preciso repetir. Senão eu só vou executar uma vez e vou seguir adiante. Isso é um exemplo de situação em que muito comumente se usa faça enquanto, ou do while, né? E o enquanto, ele é ideal, obviamente, para situações onde eu não necessariamente preciso executar os comandos nenhuma vez, né? Que eu possa, por exemplo, passar
pular os comandos que estão dentro da repetição sem precisar executar nenhuma vez. Então, um exemplo lá era o cálculo do fatorial, né? Então, tem um caso padrão no fatorial em que eu não preciso fazer nenhuma multiplicação para saber o resultado, né? Que é o exemplo lá do fatorial de 1, por exemplo, né? Então, quando eu estou tentando calcular o fatorial de 1, eu não preciso fazer nenhuma repetição para calcular ele, eu simplesmente pulo todos os comandos que estão dentro da repetição e vou adiante. No caso todos os outros fatoriais, que não sejam 0 ou 1, eu preciso fazer multiplicações para conseguir resolver. Então essas aí são as principais diferenças, são coisas que a gente já discutiu, só estou recapitulando algumas coisas, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje, tá, especificamente? A gente vai falar um pouco sobre aninhamento de comandos de repetição, só dando um pouco mais de detalhamento sobre como é que se faz isso e quais são as implicações. E fala também sobre alguns problemas comuns, como laços infinitos, ou quando a gente erra, por exemplo, aninhamento de laços, tá? Sobre aninhamento de laços, então, bem brevemente, né? Imaginem, aqui tem um exemplo já implementado, né? Mas mais ou menos isso aqui, o enunciado desse problema aqui seria o seguinte, né? Alguém poderia pedir para vocês fazer um programa onde o usuário deve informar 10 notas de alunos para, sei lá, calcular a média da turma ou alguma coisa assim, né? Além de informar as 10 notas, o usuário tem que informar 10 notas no intervalo correto. Então, 10 notas no intervalo entre 0 e 10. Então, ele não pode informar notas fora desse intervalo, por exemplo, né? Então, eu poderia fazer um programa assim, né? Então, o que esse programa faz? Ele tem um laço, que é esse enquanto, que é mais externo. Esse enquanto aqui, a variável de controle dele é o i, né? Então, enquanto essa variável i for menor do que 10, ele vai executar todos esses comandos que estão aqui dentro, em azul mais claro, né? Ele incrementa o i e volta para o laço aqui, né? Então, todo laço externo são esses comandos mais escuros. O laço interno, que é esse aqui, o que ele faz? Ele faz outro laço, né? Tem um faça enquanto aqui dentro, né? Então, é um segundo laço dentro do laço externo. E dentro desse laço interno, o que a gente faz? A gente imprime uma mensagem para o usuário, né? Informe uma nota e lê o valor da nota que o usuário vai digitar. Isso vai ser executado enquanto a nota for menor do que 0 ou maior do que 10. Então, enquanto o usuário digitar uma nota inválida, eu repito esse comando aqui. Então, tem um comando de repetição aqui, né, por fora e um comando de repetição por dentro. Portanto, eles estão alinhados, né? Esse de dentro é subordinado ao de fora. Então, isso aqui, esse laço vai executar 10 vezes, né? Porque se começa em 0, vai até menor do que 10. Então, isso aqui vai de 0 a 9. Vão ser 10 execuções. E esse laço vai executar quantas vezes o usuário errar, né? Aqui eu tenho que... isso aqui depende do número de vezes que o usuário digitar uma nota válida ou inválida, né? Se o usuário digitar a nota inválida várias vezes, ele vai repetir várias vezes. Se o usuário nunca errar, né? Se ele sempre digitar notas dentro do intervalo correto, daí esse comando aqui vai executar só o número de vezes que esse laço de fora executa. Então, aqui fora executa 10, aqui dentro executa talvez várias vezes, depende de como o usuário informar as notas, certo? Isso é um exemplo, né, de programa onde a gente precisaria alinhar repetições, né, fazer duas repetições uma dentro da outra. Vamos ver o segundo exemplo. Nesse exemplo, a gente está fazendo alinhamento de comandos de repetição com comandos de seleção. E isso é possível, né? A gente pode fazer alinhamentos de blocos de comandos de tipos diferentes, não tem problema nenhum, né? Então, o que esse programa faz também? O enunciado seria alguma coisa do tipo, para 20 valores informados pelo usuário, né? Então, o usuário informa 20 valores, eu tenho que dizer se esses valores são pares ou ímpares, né? Então, a gente fez uma repetição aqui, a mais de fora, né? Que é essa repetição verde, né? Então, enquanto essa variável de controle i for menor do que 20, então esse i vai variar aqui de 0 até 19, né? Ele está sendo incrementado aqui de 1 em 1, né? Tem um i++ aqui embaixo, então ele está sendo incrementado de 1 em 1. Enquanto esse
essa variável for menor do que 20, eu vou executar todos esses comandos que estão aqui dentro, né? O que são esses comandos que estão aqui dentro? Primeiro eu leio um valor, então eu vou ler 20 vezes, né? 20 valores diferentes, o usuário vai digitar, ou 20 valores quaisquer. Se o valor digitado pelo usuário for par, que é o que essa expressão aqui diz, né? Basicamente se o resto da divisão por 2 da variável valor for igual a zero, ou seja, não sobrou nada, né? A divisão foi inteira e o resto foi zero, então esse é um valor par que o usuário digitou. Se não, esse é um valor ímpar. Então, é assim que a gente verifica se um valor é par ou ímpar, tá? Esse comando aqui, azul mais claro, ele está subordinado a esse comando verde. Então, significa que essa repetição vai repetir 20 vezes e tudo que está aqui dentro vai ser repetido 20 vezes. Então, esse bloco de comandos aqui vai ser todo repetido 20 vezes, tá? Então, eu executo tudo isso aqui dentro desse laço aqui. Portanto, eu posso aninhar também comandos de seleção dentro de repetição para fazer coisas como, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, né? Verificar se 20 valores independentes, né, que o usuário digita são pares ou ímpares. Poderia ser o contrário também, poderia ter um caso, né, em que eu tenho uma seleção por fora e uma repetição por dentro, né? Então, isso é indiferente, eu posso fazer do jeito que for necessário para resolver o problema que eu quero resolver. Outra coisa é que eu posso ter comandos de repetição ou de seleção aninhados em quantos níveis forem necessários. Então, eu poderia ter um enquanto dentro de um C, ou um C dentro de um enquanto e mais um outro enquanto aqui dentro desse C, né? Então, eu posso ter aninhamentos ou níveis de aninhamento aqui, quantos forem necessários, né? Não tem limite para isso. Tá? Vamos adiante, mais um exemplo, né? Aqui uma pergunta um pouco diferente, né? O primeiro, o que esse programa faz, né? Esse programa, ele tem um laço mais externo, que é esse enquanto aqui. Esse enquanto é controlado pela variável de controle i, então enquanto i for menor que 10, ele vai fazer i++ aqui e incrementar o i de 1 em 1. Enquanto aqui dentro, né, ele tem um outro laço, um laço controlado por uma variável j, portanto uma variável independente da de cima, né? Então esse laço é controlado pelo i, esse laço é controlado pelo j. Então enquanto j for menor do que 10, ele faz alguma outra coisa aqui. Na verdade as coisas que ele está fazendo são muito simples, ele imprime uma mensagem aqui que é no externo e aqui ele imprime uma mensagem que é no interno. Então quando ele chegar nesse ponto, imprime essa mensagem, quando ele chegar nesse ponto, imprime essa mensagem. O que esse programa faz? Ele imprime, o que ele faz ele imprime essas mensagens na tela, né? Mas mais importante do que isso é quantas vezes cada mensagem vai ser impressa, mais para a gente saber qual é o comportamento disso aqui, né? Então, eu tenho dois laços independentes. O laço interno é subordinado ao externo, mas eles são controlados por variáveis de controle independentes. Então, a quantidade de vezes que esse laço executa é 10, né? Então, esse i vai variar entre 0 e 9, né? Então, quando ele for igual a 10, esse laço aqui termina, certo? Esse laço aqui também, ele tem um j que varia entre 0 e 9, igual ao i, né? Só muda o nome da variável de controle. Então, é bem parecido, é a mesma ideia. Mas quantas vezes essa mensagem aqui e essa mensagem aqui vão ser impressas? A resposta é, a mensagem externa, ela é impressa 10 vezes, porque ela executa aqui dentro do laço mais externo, né? Então, essa mensagem aqui vai ser impressa exatamente 10 vezes. Essa mensagem aqui, no interno, ela é impressa 10 vezes 10 vezes, né? Então, a gente vai entrar aqui nesse laço, para cada execução do laço externo, a gente entra 10 vezes dentro desse laço aqui, né? Então, se o externo executa 10 vezes e esse aqui executa 10 vezes, na verdade, essa mensagem aqui executa 100 vezes, né? Então, essa é a resposta, digamos assim, né? O que está na repetição interna vai ser repetido tantas vezes, o número de vezes dessa repetição vezes o número de vezes dessa repetição, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, porque nem sempre isso é muito óbvio, né?
Até fica uma dica para vocês, tentem implementar de repente isso aqui em C, por exemplo, né, imprimir essas mensagens no externo e no interno e imprimam junto aqui, por exemplo, os valores de J e de I, vamos supor, que aí vocês vão entender o que está acontecendo, né? Basicamente o que acontece é que o I começa aqui em 0, né? Então o primeiro I vai ser 0, ele vai chegar aqui e vai inicializar um J com 0 e executar isso aqui 10 vezes, né? Então aqui dentro o I vale 0 e o J vai variar entre 0 e 9, né? Daí ele vai sair, vai incrementar o I, né? O J termina de executar aqui fora, o J vale 10 aqui embaixo, então aqui ele executa o I++ e volta para cá, né? Quando ele voltar para cá, o I vai valer 1, o J vai iniciar com 0 e o J vai ir de 0 até 9 de novo. Então, o I valendo 1, o J vai valer todos os valores entre 0 e 9. Depois, mesma coisa, o I vale 2 e o J varia entre 0 e 9, e assim por diante. Então, é interessante olhar para esse tipo de problema aqui e identificar qual é o comportamento das variáveis de controle aqui dentro para saber aonde que... para saber se situar, assim, né? Saber como que mais ou menos isso aqui executa, tá? Nem sempre isso é tão trivial, então vale a pena fazer aí ou um teste de mesa ou implementar esse programa e imprimir na tela as mensagens e verificar como é que é o comportamento das variáveis, tá? De repente vale como exercício aí para vocês tentarem fazer. Bom, vamos falar sobre alguns problemas comuns, assim, né? Então, o problema talvez mais comum de quando a gente está implementando algoritmos com repetição é fazer repetições que não terminam, né? E esse é um problema bastante complicado, às vezes, de detectar, porque, em geral, não tem nenhum erro sintático, né? Não tem nenhum problema sintático nesses programas, ou seja, eles compilam, por exemplo, né? Se a gente escrever um programa como esse aqui, por exemplo, numa linguagem de programação, ele compila, né? O compilador não sabe verificar se a gente escreveu um laço que termina ou que não termina, ou um laço que vai ser em que a condição de parada aqui é válida ou inválida, né? Porque se tiver sintaticamente correto, se eu tiver colocado todos os detalhes sintáticos da linguagem no lugar certo, muitas vezes o compilador não sabe verificar se a lógica está correta, né? Na maioria das vezes esse é o caso, o compilador não consegue responder essas coisas para nós. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, né, a gente consegue dizer se o laço termina, né? A gente pode fazer uma verificação rápida aqui, né? Por exemplo, como é que esse laço aqui é controlado? Quais são as 3 coisas que ele tem que ter sempre, né? Ele tem que ter uma inicialização da variável de controle, que existe, está aqui fora, né? O I começa com 10. Essa variável de controle I, ela está aparecendo na condição de parada aqui, então enquanto I menor do que 100, ele executa esse laço aqui. E a variável I está sendo modificada aqui dentro, né? Então eu modifico algo nessa variável para que essa condição aqui, em algum momento, troque de verdadeiro para falso e esse laço pare de executar. Só que o que está acontecendo, né? O I começa em 10, certo? Então 10 é menor do que 10, essa vai ser a primeira pergunta. Sim, 10 é menor do que 10, então ele vai continuar executando por aqui. Ele vai fazer essa soma aqui, né? Vai somar esse I numa soma qualquer, que não tem nada a ver com o controle do laço, e depois ele vai fazer I recebe I menos 1. Então, I recebe I menos 1 vai fazer com que o I, que valia 10, vire 9. Né? Isso aqui vai ser 9, né? Então, 9 continua sendo menor do que 10. Depois ele vai executar de novo, o I vai valer 8. Né? Então, 8 continua sendo menor do que 10. E aí, vocês percebem o que está acontecendo? O I vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, né? E ele vai decrementando, né? Isso aqui é um decremento, né? Então, ele vai decrementando em direção ao negativo, né? Então, possivelmente, isso aqui nunca vai parar de executar, né? Porque esse I vai diminuindo, né? E ele vai se afastando do limite aqui, que é 100, né? E essa condição é uma condição que, teoricamente, coloca isso aqui em laço infinito, tá? O que tem de errado aqui, especialmente, né? Bom, alguma coisa no design do programa está errado, não sei qual é o enunciado exatamente de que esse programa está implementando, provavelmente não está implementando nada muito
interessante porque não funciona, né? Mas em resumo, né, o que a gente tem que fazer é cuidar ou analisar se essa variável i está sendo modificada de alguma forma que num futuro, num ponto futuro, em algum momento dessa execução, ele vai chegar a satisfazer essa condição de parada aqui. Ou seja, ele vai se aproximar, por exemplo, aqui do limite que eu defini para a variável i, que é 100, ao invés de se afastar, né, que é o que está acontecendo nesse caso. Então, às vezes a gente precisa, né, tentar fazer isso aqui, esse exercício, né, fazer talvez à mão, no papel, porque se a gente rodar isso aqui no computador não vai dar resultado nenhum. Então, não adianta muito executar esse programa no computador, porque o computador vai executar o programa e o resultado não vai fazer sentido. Ou ele vai ficar parado, não vai fazer nada, ou ele vai parar num momento aleatório qualquer, porque, sei lá, a variável, ele decrementou a variável até um valor que não faz mais sentido para o compilador lá, para a execução do programa, e por acaso ele parou de executar num ponto que eu não sei dizer qual é, né? Então, isso aqui, se eu executar com um programa, não vai fazer sentido, mas se eu fizer o teste à mão, eu vou entender o que está acontecendo, né? Então, esse tipo de análise aqui muitas vezes é importante para a gente conseguir detectar laços infinitos, tá? Um outro problema comum, talvez um pouco menos comum em programação, é o alinhamento incorreto de comandos, tá? Isso vale para comandos de repetição, mas vale para outros comandos também, né? O que significa isso, né? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que o alinhamento ele é feito sempre de forma hierárquica, ou seja, eu sempre tenho um comando interno que é subordinado a um comando externo, né? Então, eu sempre tenho que respeitar isso, né? Ou seja, o comando, eu tenho que, em outras palavras, né, eu tenho que sempre terminar ou fechar todos os blocos de comandos internos antes de fechar o bloco de comandos externo, tá? Então eu não posso intercalar comandos, né? Como é o exemplo que tem aqui, né? Então aqui nesse exemplo, né, também não sei exatamente o que isso aqui deveria implementar, mas resumidamente eu tenho um laço aqui externo, que teoricamente seria o laço externo, que é o que começa antes, né? Que é controlado por essa variável i, e eu tenho um outro laço aqui interno, né, que é o laço que começa depois, que é o laço controlado pela variável j. Então tem o laço verde e o laço azul, tá? Qual é o problema aqui, tá? O problema é que eu estou iniciando o bloco de comandos aqui do faça, do enquanto, né? Então eu começo um enquanto, abro um bloco de comandos, daí eu inicio um outro bloco de comandos aqui para esse segundo comando que deveria estar subordinado ao primeiro. E, na teoria, eu estou tentando finalizar aqui o bloco de comandos do comando mais externo antes de finalizar o bloco de comandos do comando interno, do comando subordinado, né? E isso aqui é um problema, né? É claro que se a gente estivesse programando em C, isso aqui seriam chaves, né? Não seriam palavras, então talvez fosse um pouco mais difícil de identificar o que corresponde ao quê. Porque eu teria um while, uma abre chaves, depois eu teria um do, um abre chaves, e aqui um fecha-chaves, né? Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que esse fim não faz sentido, porque esse fim está tentando fechar esse enquanto de fora. Mas se isso aqui fosse só um fecha-chaves, por exemplo, eu não saberia dizer se essa chave está fechando essa que foi aberta aqui no do, ou se essa chave está fechando o enquanto que está lá mais para fora. O compilador tentaria casar a primeira chave que fecha com a última chave que foi aberta. Então, o compilador tentaria casar essa chave que fecha aqui embaixo com a chave que acabou de abrir, que seria a chave do do que estaria logo aqui em cima. Isso aqui seria um problema, né? Possivelmente o compilador acusaria um problema. Depende muito se vocês estão usando o mesmo comando, hierarquicamente, se vocês estão tentando alinhar comandos de um mesmo tipo ou comandos de tipo diferente. O compilador pode dar um tipo de mensagem ou outro, mas às vezes a gente pode casar todas as chaves, abrindo e fechando, e usar comandos, por exemplo, do mesmo tipo, e o compilador pode não reclamar de nada, né? O compilador pode dizer assim, o programa compilou, vai adiante. Só que a lógica do encadeamento aqui está errado, né? Do alinhamento dos comandos está errado. E aí isso vai causar problemas na hora que a gente tentar executar. Tá? Esses são problemas, em geral, difíceis de detectar, né? Não são muito simples de detectar, tanto esse problema de alinhamento quanto o problema de repetição
infinita, muitas vezes vocês vão se deparar com o programa executando e parando de executar num determinado ponto, ou ele travando e dando uma mensagem de erro ou alguma coisa assim, ou qualquer outro tipo de comportamento estranho durante a execução do programa, e não durante a compilação, né? Erros de compilação são mais fáceis de detectar, porque o compilador geralmente indica a linha, e diz assim, olha, parece que tem um problema na linha tal, né? Erros como esse, né? Erros de lógica, por exemplo, ou erros de alinhamento, assim, às vezes são mais complicados de detectar. Então, cuidem, né, atentem para esses problemas e procurem fazer os testes aí antes de fazer os testes à mão, né, testar ver se os programas se fazem sentido, se a lógica está correta, antes de sair implementando para depois não ficar lá na implementação tentando resolver os problemas, tá? Era isso para essa aula. Depois a gente continua vendo mais comandos de repetição e outras dicas aí para a implementação de algoritmos desse tipo, tá? Valeu, até a próxima.